Evangelho, 2 João, capítulo de número 2. Lembro os irmãos que essa semana nós já lemos esse texto, que nós estamos lendo até o capítulo 11 do Evangelho de João. Amém? Todos encontraram? Evangelho, 2 João, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que eu havia tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória aos seus discípulos. E os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta em João capítulo 1, em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, para sempre, Senhor, o seu nome seja louvado, para sempre, Senhor, o seu nome seja glorificado. E nesta noite, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Queremos, Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Deus, se faça presente em nossos corações para nos ensinar, ó Deus. Para que a cada dia, Senhor, nós possamos, ó Deus, ser admoestado, meu Deus, pela tua palavra, para que nós possamos andar, ó Deus, segundo a tua verdade, segundo a tua palavra, porque tudo que o Senhor nos ensinou, Pai, nós queremos praticar. Então ensina-nos, ó Deus, a ser guiado pela tua verdade, para que nós possamos andar em santidade, ó Deus, porque assim, ó Deus, nós vamos estar cumprindo a tua vontade. E assim, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, nós temos na palavra do Senhor 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. São chamados de evangelhos sinóticos. Por que são evangelhos sinóticos? Porque eles falam das mesmas coisas, sendo que por pessoas diferentes, né? Então, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, eles falam sobre os mesmos assuntos, né? 90% do texto de Mateus, de Marcos e de Lucas falam sobre as mesmas coisas, porém com visões diferentes. Seria como se fosse 3 pessoas aqui na igreja que presenciaram alguns fatos, e cada uma dessas pessoas, elas começam a relatar esses fatos para outras pessoas. Então, todos eles vão contar as mesmas histórias, porém, cada um dentro da sua língua, dentro do seu conhecimento, dentro das suas expressões. Então, especialmente Mateus, ele escreveu para os judeus as palavras de Cristo, os fatos de Cristo. Mateus era judeu, então ele escreve o evangelho para os judeus. O Marcos, ele já escreve o seu evangelho, mas para os romanos.
romanos. Observa que Mateus prefere escrever para os judeus. Marcos já escreve para os romanos. Porque naquela época de Jesus, Israel ele vivia sobre o domínio de Roma. Então, aproximadamente 60 anos antes de Cristo, Roma começa a dominar Israel. Então, quando Jesus vem, Israel estava sob o domínio dos romanos. E o povo israelita, o povo judeu, achavam que o Cristo ia vir para libertar eles dos romanos. Por isso que existia naquela época os chamados de zelotes, que era aquele povo mais revoltado, aquele judeu que queria briga com tudo, que não deixava um judeu, um romano vivo. Ele queria brigar, né? Então assim, Cristo ele vem com uma proposta totalmente diferente do que eles imaginavam, né? E Lucas não era judeu, Lucas era grego. Então Lucas já escreve o evangelho de Lucas, mas na visão grega. Observa que naquela época a língua que mais dominava o mundo era o grego. Por quê? Porque Alexandre o Grande, ele tinha tomado toda aquela região. Então a cultura grega, ela tinha se espalhado, né, por todos os continentes. Por isso também, naquela época, o grego era a língua mais falada. Assim como o inglês hoje é o idioma mais falado no mundo, nos tempos de Jesus, a língua mais falada era o grego. Consequentemente, os evangelhos, eles não foram escritos no hebraico, que é a língua original dos judeus, mas o Novo Testamento inteiro foi escrito no grego, para facilitar, né, a leitura daqueles povos. Que observa, um escreve para o judeu, outro escreve para os romanos, outro escreve para os gregos, né? E o evangelho de João, ele vem com uma proposta totalmente diferente deles, dos outros três. O evangelho de João, ele vem para apresentar a Cristo para as nações. Então, João, ele faz uma narrativa de onde surgiu Jesus e apresenta Jesus como a divindade, como Cristo, como Deus encarnado no meio de nós. Se nós observarmos como começa o livro de João, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele começa fazendo essa narrativa, quem é Cristo? Começa a dizer que Jesus estava no princípio. Antes que todas as coisas se existissem, ele já estava lá. Olha o que diz o relato aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse ensino João Batista estava dando para os seus discípulos. João Batista, ele veio primeiro do que Cristo. Ele veio para anunciar a Cristo. João Batista, ele veio como testemunha de Cristo. Observa que no evangelho que o apóstolo João escreve a esse, ele começa a fazer uma narrativa de quê? Que Jesus já estava no princípio. Mas se já tinha escrito para os judeus, já tinha escrito para os romanos, já tinha escrito para os gregos, agora o apóstolo João, ele faz a narrativa de dizer quem é Jesus. E dizer que Jesus não estava surgindo naquele momento, que ele já existia antes de todas as coisas. Observa que o evangelho, queridos, ele é muito bem amarrado, de forma que ele não nos dá brecha de duvidar. Porque uma pessoa escreve para um povo, outra escreve para outro. E esse evangelho aqui, ele apresenta quem é Jesus.
E João estava com os seus discípulos falando desse Jesus que ele estava anunciando. Porque João Batista, ele tinha muitos discípulos. E observa o que João Batista diz aí, em João capítulo 1, tá? No verso 15. Verso 15, João Batista diz assim: João testemunhava a respeito dele, Jesus, e exclamava: Este é de quem eu disse, que vem depois de mim, contudo tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. João Batista estava com seus discípulos. E Jesus apareceu na frente dele. E ele começa a mostrar para os seus discípulos: Este é de quem eu disse, que vem depois de mim, contudo tem a primazia. Porque João Batista, no tempo dele, muitos achavam que ele era o Cristo. E ele disse: eu não sou o Cristo. Se a gente ler o capítulo inteiro, vai dizer que muita gente achava que ele era Jesus. Mas ele disse: não, eu não sou o Cristo. Mas ele vem depois de mim. Eu estou vindo para anunciá-lo. E quando João Batista está conversando com seus discípulos, certamente estava ali numa praça, Jesus aparece para ele. Olha o que diz o verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observa que na narrativa ele exclama quem é Jesus. Depois ele disse: Este é o que tem a primazia. Agora ele mostra de novo: Este é de quem eu disse. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tem uma sequência lógica que João ele faz a apresentação de Jesus. E no versículo 43, o texto vai nos dizer: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe e disse-lhe: segue-me. Observa, queridos, quando Jesus te chamou, ele perguntou para você se você queria segui-lo? Não. Jesus ele não faz essa pergunta para nós, porque ele já sabe, cada um de nós somos escolhidos por Deus. Tem gente que ainda não descobriu o privilégio de servir a Deus, porque tem muita gente sofrendo aí no mundo, porque não foi escolhida por Deus. Então nós que fomos escolhidos, nós temos que louvá-lo, engrandecê-lo a cada dia, porque ele nos escolheu. Jesus chega para Pedro e diz: segue-me. Pedro era pescador, tinha embarcações. Jesus não disse: Pedro, venda os teus barcos e depois tu vem me seguir. Não. Jesus ele dá uma ordem: Pedro, segue-me. Felipe, segue-me. No dia que chegou a sua vez, você não pôde dizer não, disse? Ele disse: segue-me. E se você recebeu esse convite maravilhoso, queridos, para você é um privilégio, porque a promessa do Senhor para as nossas vidas é que nós não vamos morrer, porque antes nós estávamos condenados à morte eterna, mas Cristo agora ele vem com essa proposta e diz o quê? Que nós não vamos morrer. Agora são todos? Não, é quem o Senhor chamar. Eu gosto tanto desse versículo que nós já até decoramos, né? É quem ele chamar, é quem ele chamar. Se ele lhe chamou, Atos 2. Se ele lhe chamou, você está aqui hoje. Então para nós, queridos, é um privilégio servir a Cristo. E nós devemos nos esforçar para servir esse Deus, para fazer a vontade dEle. E olha, tem muitos aí que estão sofrendo, estão matando,
tem muitos morrendo, porque Cristo não chamou eles. E tem muitos dentro das igrejas que foram chamados, mas são desobedientes, não cumprem a palavra de Deus. Já que Cristo nos escolheu, como diz 1 Pedro capítulo 2, já que temos experimentado que o Senhor é bondoso, vamos adorá-lo. Não vamos mais perder tempo como antes nós perdíamos. Agora nós já sabemos que Cristo nos escolheu, então chega de perder tempo. Vamos gastar as nossas energias servindo a esse Deus. O que Davi fala lá no Salmo 27, 4? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Buscar é fácil? Depende do que você vai buscar. Mas buscar exige o quê? Uma motivação, exige o quê? Uma ação, exige o quê? Uma luta. Uma coisa eu peço a Deus e a buscarei. E buscar essas coisas é o quê? É estar na casa de Deus para todo sempre, adorá-lo no seu templo. O salmista ele tá fazendo um relato de forma poética, mas não é fácil. Mas ele está dizendo, uma coisa eu peço ao Senhor, eu vou buscar isso. Então, já que o Senhor te escolheu, querido, esforça-te para ser um bom servo. Porque Ele vai vir te buscar. E Ele vai pesar as suas obras. Ele vai pesar cada um de nós. Cada um de nós, quando nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas nós não seremos condenados. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Então, vamos nos esforçar para que nós sejamos, não sejamos envergonhados. Porque naquele dia a nossa mente vai se abrir. Nós vamos lembrar de todas as coisas. Porque quando Cristo fala assim, lembra dessa situação, nós vamos ter que lembrar, Aqui, no texto que nós lemos, no primeiro dia, João apresenta quem é Cristo. No dia seguinte, João diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, Jesus parte para a Galileia. Observa que parece que são 3 dias. Em tese, a narrativa diz que são 3, mas não quer dizer que seja exatamente dias de 24 horas. É uma narrativa. Se teve o primeiro dia, teve o dia seguinte, teve o outro dia seguinte, aqui nós lemos o quê? Que 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Porque no dia seguinte, Jesus disse que partiu para a Galileia. E aqui agora, 3 dias depois, João capítulo 2, versículo 1, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achava-se ali Maria, mãe de Jesus. Jesus também foi convidado para esse casamento. O casamento judeu, queridos, ele demorava aproximadamente 8 dias de casamento. Pensa num casamento bom. Não era igual os nossos, que é só um dia. Lá era 8 dias. Porque naquela época os parentes e o povo moravam muito longe, porque as aldeias eram muito pequenas. Então assim, quem morasse lá na Judéia, quem morasse em Belém, tinha que vir de longe. Então as pessoas vinham ao casamento, a festa do casamento era sábado, mas a celebração começava 8 dias antes. Então os parentes iam chegando e já começava a festejar. As primas, as parentes da noiva, se juntavam com a noiva lá para ajeitar ela, para fazer me passou até os nomes aqui, irmã? A irmã aqui que arruma noiva que sabe, Então, assim, a noiva tem que se preparar para o seu casamento, E aquela semana era o dia que as primas e as amigas se juntavam ali com a noiva. E os outros parentes, vinham, queridos. Era aquela semana de festa.
que o povo não tinha carro para vir no dia da festa. Era na 11 mesmo, como diz lá na roça, né? Vinha na perna. Então, durava-se uma semana. Só que chega a um certo lugar, a um certo tempo, eu acho que aquele casal lá não tinha muitas posses. De forma que o vinho, no meio da festa, acaba. Então a mãe de Jesus já, né? Mulher, ela é o seguinte, ela abre a vida dela para as pessoas rapidamente. Às vezes a pessoa nem conhece ela, mas chegou na casa dela no primeiro dia, ela já chama para a cozinha e aí ela já abre a vida dela, né? E a mulher viu que o vinho estava acabando. E aí ela disse, e agora, o que é que nós vamos fazer? E Maria já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então ela disse, opa, nós temos aqui o Senhor, Ele pode fazer milagre. Então Maria chega diante do Senhor e fala, olha, eles não têm mais vinho. E Jesus disse, olha para ela e disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Maria estava pedindo ajuda para o Senhor, porque ela verificou que aquela família não tinha condição de comprar mais vinho. E agora? E a vergonha com seus convidados? Como que iria ficar? Se o vinho representa a alegria na festa. Ela chegou e disse, olha, eles não têm mais vinho. Parece que Jesus foi até um pouco ríspido, mas ele disse, olha mulher, ainda não é chegada a minha hora. Tudo isso, para ela já serviu de lição. Ela chegou para os serventes, certamente ela chamou Jesus lá na cozinha e viu aqueles serventes que estavam naquela festa e falou para eles, olha, faça tudo que ele lhes disser. Jesus entendeu o recado. O texto que nós lemos vai dizer que tinha ali 6 talhas de pedras. Cada talha daquela diz que pegava de 2 ou 3 metretas. Uma metreta pegava em aproximadamente de 30 a 40 litros de água. Então se era 6, cada uma pegava entre 80 e 120 litros. E Jesus mandou eles encher e eles as encheram totalmente. Aproximadamente 600 litros de água estava naquelas metretas. E observa, queridos, que os milagres de Jesus, Jesus não é mágico. Jesus, ele age com a sua palavra, assim como o Senhor criou todas as coisas na sua palavra. Então ele mandou encher. Depois que ele manda encher, ele manda retirar e levar para o mestre-sala, que era o mestre de cerimônia. Era ele que experimentava primeiro o vinho para depois dar para os convidados. E aquilo já era a metade da festa para frente. E o mestre-sala fala quando ele experimenta aquele vinho, ele diz, bom, esse vinho aqui é muito bom. É melhor do que o anterior. E ele chama o noivo. Ele diz, rapaz, que vinho gostoso é esse? Todos costumam por primeiro dar o bom vinho. Tu fez o contrário. Tu deu o vinho ruim primeiro, para depois dar o bom. Esse, queridos, é registrado na palavra de Deus, segundo a narrativa, que foi o primeiro milagre que Jesus fez. Foi num casamento. E quando todo mundo fica sabendo desse milagre, os discípulos de Jesus creram nele. Olha o texto que diz aí. E os seus discípulos creram nele. Versículo 11. Com este, deu Jesus, princípio dos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. O Senhor, queridos, é assim. É na simplicidade que os milagres acontecem. Nós não precisamos de muitos rituais. O nosso ritual com Cristo, queridos, é a nossa vida. Porque aqui nós somos essa vida. Mas tem uma outra parte da vida que é lá na nossa casa, que é lá no nosso trabalho, que é lá na rua, que nós temos que ser um.
como o apóstolo Paulo fala, nós somos a carta de Cristo, a carta aberta. Então nós temos que ser um mesmo. Essa carta, ela é responsável pelos milagres. Porque nós conduzimos o quê? A palavra de Deus. Nós conduzimos o quê? O Espírito Santo de Deus. Porque que a palavra de Deus diz o quê? Que nós falamos o quê? Nós falamos o que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós vamos falar o quê? As coisas de Deus. Se o nosso coração está cheio das coisas do mundo, nós vamos falar o quê? Das coisas do mundo. Por isso que a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito Santo. Porque se nós nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos falar as verdades do Espírito Santo. Nós vamos falar de Deus, nós vamos edificar a vida das pessoas. Agora, se nós nos enchermos das coisas do mundo, nós vamos falar do mundo. E falar do mundo não vem coisa boa. Não vem coisa boa. Por isso, queridos, que o nosso velho homem, que está dentro de nós, ele vive querendo sair de dentro de nós. E nós precisamos segurá-lo ali. Encher da palavra de Deus. Nos encher para que quando for sair isso, sair coisas boas para abençoar as pessoas. Amém? Amanhã, por coincidência, queridos, é o dia 8 de março. O Dia Internacional que comemora-se o Dia da Mulher. A mulher, ela tem um papel muito importante na vida do homem. Porque a Bíblia diz que no princípio, Deus, quando ele criou o homem, Deus criou os animais, criou os bichos lá, criou os seres marinhos, criou tanta coisa e colocou o homem para dar nome a esses bichos, né? Dar nome a tudo que existia na terra. E Adão está lá, né? No seu caderno lá, não sei como que ele fazia, né? Ele estava dando nome a todos os animais. E Deus olhou que Adão estava meio triste, né? Estava sozinho. Porque ele disse: não é bom que o homem fique só. Vamos ter que arrumar. Porque se os animais tinham um macho e a fêmea, o homem não tinha ninguém. Aí Deus falou assim: ó, não é bom que ele fique sozinho, não. Vamos ter que arrumar uma mulher para ele. E aí, o que é que Deus faz? Faz Adão dormir. Olha o que o texto diz. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar com carne. Com esta costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Olha só. Essa história até o Davi conhece. O Senhor fez Adão dormir num profundo sono. Foi lá, arrancou a costela dele. E dessa costela fez uma mulher. E chegou e entregou para ele. Quando Deus entrega essa mulher para Adão, olha o que ele disse. Disse então o homem, versículo 23. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Então a mulher, queridos, ela é parte do homem. Ela não é diferente do homem. Ela é uma parte, porque ela foi tirada ali, aquela costela, para ser formada o homem. Então, quando Deus, ele concede o casamento, ele diz: o homem sai da sua parentela, ele vai juntar-se a mulher e serão os dois uma só carne. Por quê? Aqui Deus fez uma mulher a partir de um osso do homem. E quando o homem e a mulher se casam, a palavra de Deus diz o quê? Que os dois se tornam uma só carne. Começa a habitar a criação de Deus.
Então o homem e a mulher precisam andar de quê? De forma conjunta. Por quê? Porque Deus que disse que quando os dois se casam, eles se tornam uma só carne. Então um é parte do outro, os dois são um. Não é estranho falar assim, não sei nem se o português pode ser conjugado, né? Os dois são um, né? Ou os dois é um, né? Então por quê? Porque Deus quis que fosse assim, queridos. Agora, em toda a história da palavra de Deus, a mulher sempre teve um papel importante. Embora o sacerdócio Deus tenha dado para o homem. Mas a mulher, ela veio para ser uma ajudadora do homem. A mulher, ela veio para completar o homem. Observa que os homens estavam dando nome aos animais, mas lhe faltava triste o homem. Ei, mano, estava faltando alguma coisa. E Deus falou, olha, vou fazer uma mulherzinha para ele. Para ajudar ele. O homem está muito triste, está chegando em casa nervoso. Ela vai acalmar o coração. De forma que a mulher é a parte sensível. A mulher, às vezes fala assim, a mulher é inferior ao homem, mas nunca é inferior. A mulher, ela completa o homem. A mulher, ela é parte do homem. Agora, na sua concepção, Deus falou, o homem vai ser o cabeça da mulher. Mas não tira em nenhum momento a importância dela. Os dois formam um. Então, todos eles têm a sua participação. E quando Jesus vem, queridos, ele não tira isso. Quando Jesus vem, ele protege as mulheres. As mulheres têm um papel importante também. No ministério de Jesus, eu fiz até aqui uma lista, né? Que muitas mulheres, mesmo anônimas, participaram do Evangelho de Jesus. Por exemplo, a sogra de Pedro. Nós não sabemos quem era a mulher de Pedro. Mas a sogra de Pedro teve um papel importante no ministério de Jesus. A mulher de fluxo de sangue, essas histórias estão registradas. Que Jesus curou essa mulher. A mulher samaritana que deu água para Jesus. E Jesus se mostrou para ela que era o Cristo, o Filho de Deus. E ela disse, Senhor, dá-me sempre desta água para que eu não mais tenha sede. Ela experimentou a Cristo. A mulher encurvada, a mulher que ia ser apedrejada, estava ali. A mulher tinha caído em adultério e estava para ser apedrejada. E Jesus, num gesto, falou, olha, essa mulher, de fato, ela está errada. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Está em pecado. E vocês? Será que nenhum de vocês estão em pecado? Ela está em pecado. Por isso que ela está aqui. Aquele entre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Sabe que as escrituras, ela tem esse poder, querido, de nos confrontar, de nos mostrar quem nós somos. Quando nós colocamos em frente, né, como espelho das escrituras, aí nós damos um passo para trás, porque ela mostra quem verdadeiramente nós somos. E Jesus disse, olha, aquele de vós que não tiver pecado, pode jogar a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que do mais velho até o mais moço foram se retirando. E essa mulher começou a acompanhar Jesus. Tem a mulher cananeia. Tem a viúva de Naim. A viúva de Naim é uma história muito interessante. Porque a viúva naquela época era uma situação terrível, que não tinha o INSS, né? Não tinha aposentadoria. A mulher perdia o marido, ela virava uma mendiga. Se a família dela não tivesse posses para poder recolher essa mulher, ela estava numa situação difícil. Hoje não, o governo tem aposentadoria, né, Cisa? E aí, todo mês está lá garantido, né? Naquela época não tinha, não. Muitas mulheres passavam fome. Só que essa viúva de Naim aqui, ela já era viúva, como o nome já diz. E ela tinha um filho, e esse filho morre. E quando esse filho morre,
Estava vindo lá o cortejo fúnebre para enterrar o morto lá. E Jesus estava entrando na cidade com seus discípulos. Quando Jesus olha, viu aquela mulher desesperada, chorando, porque morreu o marido, a única esperança dela era o filho. Só que o filho tinha morrido também. E agora? O que eu vou fazer? Jesus tem compaixão daquela mulher. Manda parar o cortejo. E chega para o menino e ressuscita ele. E entrega nos braços da mãe. Agora, olha a felicidade daquela mulher. Então, queridos, a mulher, ela tem um papel importante no Evangelho de Jesus. A mulher, ela tem um papel importante na vida nossa, né? A vida dos homens. Mas todos nós precisamos o quê? Cumprir o propósito do Senhor. E o Senhor deixa muito claro, né? Que nós devemos amar as nossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E as mulheres devem ser boas donas de casas, que respeitam seu marido, respeitam a figura do lar, os padrões, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, para que os costumes do mundo não entrem na sua casa, mas que tenham um padrão cristão na sua casa. O Senhor, Ele nos dá todos esses cuidados. Por isso que Ele diz, mulher virtuosa, quem achará? Quem achará uma mulher virtuosa? É Deus que encaminha. Porque quando nós aceitamos a Cristo, queridos, o nosso esforço é o quê? Para seguir, não o que nós aprendemos lá atrás, mas seguir esse padrão de Cristo. E eu numerei aqui, Provérbios capítulo 30, verso 18. Salomão diz o seguinte: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que eu não entendo. Ele diz que são 3 coisas que são maravilhosas, mas tem 4 que ele não entende. Aí ele diz, o caminho da águia no céu. Como que a águia anda no céu? Que ela não bate as asas e dá aqueles voos rasantes. Então ele observando, ele disse, essa eu não entendo não. E olha que Salomão era inteligente. O caminho da cobra na penha. Quando as cobras saíam correndo sobre as pedras, ele disse, eu não entendo isso aí não. Ela não tem perna, como é que ela dá faz esses movimentos em cima de uma pedra que é lisa? Ele disse, eu não entendo. O caminho do navio no meio do mar. Como que um navio tão pesado sai daqui e vai para outro lugar? Ele não entendia. E a quarta coisa era o caminho do homem com uma donzela. Ninguém entende. O homem enfrenta a chuva, enfrenta sol, mas ele vai atrás. É aquela que ele quer. Pode ter uma mais bonita, pode ter uma melhor, mais rica, mas ele não quer essa. Então ele diz que tem 3 coisas que são maravilhosas, né? Mas tem 4 que ele não entende. E uma dessas é o homem quando quer uma mulher. Então, queridos, a mulher, ela teve um papel muito importante no ministério de Cristo. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Só que quando Jesus cura algumas mulheres, essas mulheres, elas passam a acompanhar Jesus. Tudo que Jesus, para onde Jesus ia, essas mulheres iam também. Olha o relato aqui de Lucas capítulo 8, verso 1 e 3. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhes prestava assistência com seus bens. As mulheres tiveram um papel tão importante que, além de acompanhar Jesus, ela ainda doava os seus bens para a manutenção do evangelho. Porque Jesus, quando ele começa o seu ministério, não tem patrocinadora. Os 12 apóstolos, eles passam a viver de doações, das ofertas, dos dízimos que o povo doava naquela época.
E essas mulheres serviam ao Senhor com seus bens, além de acompanhar eles também. Então, queridos, quando Jesus morre e ressuscita, quem foi que viu Jesus ressuscitado primeiro? Não foi Pedro, não foi João, foi uma mulher. Marcos capítulo 16, verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, domingo, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Ou seja, a primeira mulher foi Madalena que viu. Só que ela viu Jesus e não conheceu. Por que ela não conheceu Jesus? Porque quando Jesus morreu, querido, ele ressuscitou com o seu corpo já glorificado. Quando o corpo é glorificado, não é mais essa aparência que nós temos aqui. Por isso que ela não reconheceu, por isso que ela viu como se fosse um anjo. Como diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 42, diz que nós temos esse corpo aqui terreno, mas quando nós morrermos e ressuscitarmos, nós vamos ter o nosso corpo com aparência celestial. Já não é mais essa aparência. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 42. Por isso que Maria Madalena e aquelas outras mulheres também não reconheceram. E aqui eu enumerei alguns versículos que falam especialmente sobre as mulheres, né? Provérbios capítulo 12, verso 4 diz: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Provérbios 19, 14: coisas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Observa, coisas e riqueza a gente herda dos nossos pais, mas aquela mulher boa, aquela mulher prudente é o Senhor que nos dá. Vamos orar a Deus pelas nossas mulheres, né? Para que elas, né, sejam abençoadas, sejam prudentes, para que Deus faça lá far-lhe-ei, né, uma adjuntora fiel. Amém? Cadê as mulheres? Não diz amém, não? Glória a Deus. Far-lhe-ei. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo, tá? A mulher tem que ser transparente, é o que o texto está dizendo aqui, viu? Sejam dignas, não caluniadoras. Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então a mulher temente a Deus, aquela mulher inteligente, a mulher sábia, ela abençoa o seu lar, ela cuida bem do seu marido, cuida bem da sua casa, cuida bem da sua família, para que a paz venha a reinar. E a insensata, o texto diz que ela derruba a sua casa. Então, fica a dica aí, viu, irmãs? Vamos cuidar da nossa casa, viu? Glória a Deus. Hoje é o dia das mulheres, eu tenho que dar aqui as agulhas, né? Tem os elogios e tem as agulhas, né? Mas isso aqui é Deus que está falando, não sou eu não, tá? Provérbios capítulo 21, verso 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Olha para você aqui, isso aqui é difícil, viu? Melhor é viver no deserto. Olha um deserto. Deserto é ruim, gente. Deserto é seco, é quente, é 50 graus. Mas ele disse que é melhor viver lá no deserto do que ter uma mulher rinchosa. Aquela mulher que toda hora que você chega em casa, a mulher brigando. Isso é melhor você viver lá no deserto do que viver com uma mulher desse jeito. Porque quando você fala assim, ó, você está trabalhando, você fala assim, eu vou para casa descansar. Você chega em casa, você quer ter paz. O homem quer chegar lá e sentar no sofá, não quer ouvir ninguém. Ele quer ficar lá, ó, na caixinha lá, ó. E a mulher? E a mulher gosta do quê? Ela diz que mulher não aguenta ver homem sentado no sofá, que ela sempre tem uma coisa para ele fazer. E olha que é Salomão. Salomão é o cara mais sábio que tem. Ele disse, é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada.
Fica a dica aí, viu, irmãs? Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, queridos. Então, fica a dica para nós, para que nós possamos ser as mulheres aí, né? Sejam a mulher exemplar, é a coroa do marido. Ó, Provérbios 12, 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, é a glória dele. Ele tem prazer de falar assim: essa aqui é a minha esposa. Essa é a mulher exemplar. A mulher exemplar é a coroa, é a glória do seu marido. Provérbios 12, 4. Que nós possamos, queridos, estar nesse texto, para que a gente possa, né, usufruir das maravilhas que o Senhor tem para nós. Nós precisamos habitar na casa do Senhor. Lembra que nós lemos? Salmos 27, 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei: habitar na casa do Senhor, né? Para todos sempre. É isso aqui. É ser um marido bom e ter em casa uma esposa boa, né? Porque às vezes o marido é bom e a esposa é ruim, mas os dois aqui têm que estar no plano de Deus. Por isso que os dois deixaram de fazer as suas vontades. A vontade que vale agora, tanto da mulher como a do homem, agora é do Senhor. E aí tem conformidade. Quando os dois estão conforme a palavra de Deus, aquele lar